Então, no mundo, a gente precisa gastar muito dinheiro com várias coisas. A gente tem um problema de previdência que não é só no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos e um monte de lugar. Você tem a população ficando mais velha e menos gente trabalhando. Junto com isso, você tem uma necessidade de gastar mais dinheiro para obter petróleo, porque está ficando mais difícil explorar os campos novos, cada vez em águas mais profundas, um tipo de petróleo menos rentável, que dá mais trabalho para pegar ele, processar ele, transformar ele no combustível que a gente vai usar no carro, no caminhão. E aí a conta não fecha. Se você considerar o volume de dinheiro que é necessário para fazer isso, a gente não tem esse dinheiro disponível. Então, o que acontece em alguns lugares, como no Canadá, é que muito dinheiro de fundos de pensão, então pessoas que trabalharam durante 30, 40 anos, guardaram dinheiro e aquele dinheiro está sendo aplicado na indústria do petróleo, que não ganha dinheiro se o petróleo tiver a 50, 60 dólares, porque é um petróleo muito caro para produzir. Então, ou o petróleo fica barato e essas pessoas vão perder o dinheiro da aposentadoria, ou o petróleo fica mais caro e alguém vai ter problemas porque o combustível está ficando mais caro. Nos Estados Unidos também não é diferente. Desde 2008 eles aumentaram bastante a produção de petróleo, mas queimando um dinheiro que foi oferecido a custo zero, porque a taxa de juros ficou zerada lá. Então, muita gente pegou dinheiro para investir nessa exploração de petróleo alternativo, e isso funcionou por um tempo. Agora, com as taxas de juros subindo, também não é certo o que vai acontecer nos próximos anos com a produção de petróleo de xisto nos Estados Unidos. É muito possível que ela comece a diminuir. Junto com isso, você já tem alguns países que são grandes produtores, como a Venezuela, diminuindo a produção. Tem uma crise no Oriente Médio que também gera algum estresse para o setor e fica cada vez mais difícil prever o preço que vai acontecer. E mesmo grandes produtores como a Arábia Saudita, os principais campos que esses países possuem estão diminuindo a produção. Então o petróleo não vai acabar, mas é provável que o preço dele aumente, e eu não diria que 80 dólares é caro para o preço do barril, se você considerar o que já aconteceu nos últimos 15 anos. Quando o preço do petróleo começa a subir, ele gera um problema para toda a economia, que é o que a gente está vendo essa semana. O transporte do leite, do frango, da ração, o abastecimento do mercado, o abastecimento de combustível no posto que vai distribuir o combustível, tudo isso depende do diesel, ainda mais num país tão grande como o nosso, em que é menos viável a construção de oleoduto ou de outro tipo de sistema de distribuição para o combustível, ou mesmo de linhas de trem para distribuir os produtos. Se você considerar que o mundo tem um PIB de 2 mil dólares para cada barril de petróleo que é consumido, e o preço do barril de petróleo começa a subir, na hora que ele começa a subir, se você gasta mais com combustível, se o caminhoneiro gasta mais com combustível, ele vai gastar menos com outra coisa. Na média, a qualidade de vida dele vai sofrer um pouco e ele vai comprar menos cerveja, menos carvão, menos carne, menos sofás, menos televisões, porque ele vai estar gastando mais com combustível. Então, com isso eu quero dizer que à medida que a gente tiver uma pressão para o preço aumentar, a economia baseada no PIB vai ter uma crise atrás da outra, porque cada vez mais vai ficar mais difícil ter transporte barato. O frete de tudo aumentaria num cenário em que o preço do diesel não para de aumentar, que é o que a gente está vendo essa semana, e isso gera um monte de problema para esse sistema de prosperidade baseado num PIB sempre crescente e dependente do petróleo. É por isso que a gente precisa discutir uma outra maneira de resolver esses problemas.